Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar para vocês hoje sobre crise de identidade em algumas ciências, falta de método, especialmente, gente, nessas ciências novas, como o direito, ciência política. Eu não sei se novo é o melhor termo para eu me referir a elas aqui, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem algumas ciências mais consolidadas em relação à maneira de fazer pesquisa, e principalmente aos métodos. E isso é extremamente importante. O método, gente, ele traz validade para o estudo. Ele ajuda a gente ali a seguir naquele caminho, um determinado caminho. Isso está ligado ali à comunidade científica, a, a, ao pensamento teórico também, eu acredito, da área. E o método ele é fundamental para a pesquisa. Hoje tem esse discurso contemporâneo em relação à pesquisa acadêmica de que a subjetividade tem certo valor ali ligado à pesquisa, que a realidade ela é um pouco mais aleatória e isso revela esse pensamento todo muito rígido, né, do pesquisador, ele é um pouco desconstruído hoje nesse sentido. Mas, por outro lado, eu vejo os pesquisadores e algumas ciências muito soltas sem respostas. E isso se enquadra nessas questões que eu estou tratando aqui. Então, tem algumas ciências que são muito criticadas em relação aos métodos, como especialmente a área do direito. Eles não utilizam método algum. Eles fazem uns trabalhos lá sem pé nem cabeça, muitas vezes. Outras áreas também, essas ciências mais novas, não tem essa tradição de autores clássicos contemporâneos de uma maneira de fazer pesquisa como existe em ciências mais consolidadas na área de humanas, por exemplo, a sociologia, as ciências sociais. É mesmo que eles tenham ali uma visão mais aberta para o acaso e para esses paradigmas da subjetividade na ciência, eles têm métodos ali muito bem definidos. Então, as pessoas hoje têm interpretado essa noção do cientista, da ciência, né, com principalmente no Brasil, né, com uma coisa assim, deixar frouxo, né? E aí, o que que acontece? Você tem os cientistas, né, que deveriam ser mais ouvidos, deveriam ter mais voz, eu acredito, eles têm muitas dúvidas. E as ciências têm muitas dúvidas, elas ficam nessa coisa subjetiva da dúvida ali. E aí quem acaba tomando o lugar, o espaço, né, hoje, são outras áreas do conhecimento que não deveriam tomar esse espaço. Isso prejudica muito a nossa sociedade. Então, eu acredito que o cientista e as ciências deveriam ser melhor estruturadas, deveriam estar, hoje, apesar do nosso paradigma pós-moderno, contemporâneo, subjetivo, um pouco mais sólidos, mais estruturados, e não nesse paradigma da dúvida demais. Eu sei que a gente tem esse discurso, mas isso é muito mais cultural do que científico para pensar, né? Em relação a não ser arrogante no Brasil, tem todo esse discurso, né? Ligado a isso daí. Mas na ciência, aí na ciência vem essa coisa, sei que nada sei, né? Quando os filósofos, quando esse discurso é trazido para a área de conhecimento, eu já disse isso aqui no meu canal, isso não significa que o que não saber de nada implica um valor, né? Quando não tem nada ali para, né? Isso não é algo que a gente deve se orgulhar. A gente não tem que se orgulhar da nossa mediocridade, né? Então, pode parecer muito arrogante para a cultura do jeito e tudo, mas eu acho isso importante de dizer. E se você leva esse aspecto da sua cultura para a maneira de fazer pesquisa, para o seu lado de pesquisador, você vai ter essa lacuna em relação à pesquisa, à formação, como acontece em várias áreas. O direito é uma delas, né? Então você vê ali um trabalho, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, sem um capítulo de método. O que diferencia esse trabalho de um outro texto qualquer que circula na internet, né? Se você não tem um método ali, se você não tem
uma cultura científica ali de fazer, se você vai lá na filosofia, fica buscando umas coisas que às vezes nem são científicas, ou trazendo, mesmo nessa onda subjetiva pós-moderna, umas coisas assim muito subjetivas, casando, fazendo coisas aleatórias, assim, mesmo que a realidade seja, de certa maneira, aleatória, não significa que a gente vive uma banalização, ou que o mundo é uma banalização e que a ciência também é. Eu vejo isso muito em textos acadêmicos. E é importante a gente apertar um pouco mais, ter um pouco mais de solidez. O cientista, né, não significa aquele posicionamento ali, né, até porque a interdisciplinaridade é fundamental, aquele posicionamento de que a gente só olha para um lado. É importante que a gente tenha a consciência como comunidade científica, como ciência, de quando a gente não é capaz de dar conta ali de alguma coisa, quando os nossos métodos também não são capazes disso, a gente vai buscar suporte. É interessante que a gente busque suporte em outras ciências já consolidadas ou que têm que podem falar sobre aquilo, que têm respostas sobre aquilo. E não ficar buscando teoria ali, ou ir para um discurso mais popular, assim, do senso comum, que nem se alinha a conhecimento científico para preencher aquela lacuna nos nossos trabalhos de algo que a nossa ciência não dá conta. É por isso que a interdisciplinaridade existe. E ter cuidado com o método é extremamente fundamental. Agora, se a sua área não tem toda essa tradição de método, não é porque não há essa tradição que você não vai fazer ter uma tentativa ali de buscá-lo, nem que seja numa ciência que possa trazer uma resposta para você, uma interdisciplinar para o seu trabalho. E aí a comunidade estruturando isso dessa maneira, isso traz essa cultura ali para aquela área e aquela área se desenvolve mais. O que eu tenho percebido é que essas áreas mais científicas, mais contemporâneas têm feito pesquisas sem pé nem cabeça, de maneiras muito aleatórias. O orientador ele não sabe como ajudar a pessoa a encontrar um caminho mais científico, metodológico, às vezes nem tem um método mesmo na área, e a pessoa nem usa o método e faz ali umas colagens ali de qualquer jeito, uns remendos ali, sem, e isso não é científico, né? Eu tenho a impressão, revisando muitos trabalhos, de que as pessoas perderam a noção da solidez hoje nesse discurso pós-moderno, né? Tá tudo muito banalizado. Isso não pode ser dessa maneira. É preciso buscar um caminho científico. Como que eu vou me aproximar desse caminho se eu não tenho um caminho, Anderson? Você vai, primeiramente, ter uma base em metodologia, você vai abrir manuais de metodologia, né? De pesquisa qualitativa, quantitativa, para você ter o mínimo ali de base, e a partir daquilo você vai criando, fazendo conexões com métodos em outras áreas, com a sua, e para preencher as lacunas da sua área. Outra coisa muito ligada a isso é quando a gente não tem subsídio ali lexical, de vocábulo mesmo para poder se referir a alguma coisa na pesquisa, né? Isso também é importante, gente, esse olhar linguístico aí ligado ao método, à cientificidade. Você não vai se referir às coisas do mundo da sua pesquisa de maneira popular. Por quê? Porque de maneira popular é uma grande mentira, é tudo simulacrizado, né? A gente vive um teatro social mentiroso, a sociedade já é mentirosa. A língua tem, você encontra ali no nível linguístico também essa coisa simulacrizada, e a ciência, ela se distancia disso. Então, quando você se referir às coisas do mundo no seu trabalho, você não pode pegar ali coisas aleatórias e do senso comum ou do universo popular para se referir a essas coisas. Você tem que buscar subsídio na sua área. Eu vejo, e outra coisa, tem que ter uma diferença aí de prática para o pro profissional, porque o profissional também é mentiroso e simulacrizado, né? O que eu quero dizer? O que isso significa, Anderson? Quando os advogados fazem pesquisa, por exemplo, eles trazem todo o ranço lá da prática jurídica. Eles acham que eles estão escrevendo uma peça jurídica do que eles estão escrevendo ali, né? E não estão. É um texto científico. Quando vem uma área do cotidiano, design, qualquer outra área, principalmente essas áreas novas,
que elas são moldadas ali na universidade em escopos científicos, e a ciência geralmente está ali muito além ali do que acontece no profissional. Essas áreas como administração, eles têm uma grande dificuldade em fazer conexões ali com da área, das discussões e dos problemas da área, resolver esses problemas em nível científico. Óbvio, eles não usam metodologia alguma, né? Aí eles vão buscar respostas ali na prática. E aí a prática ela é simulacrizada, como eu estou dizendo aqui, e você não vai encontrar a resposta, você vai reproduzir problemas, na verdade, ou você vai ali, você não vai transcender ali a coisa. O conhecimento científico é para isso, é para romper isso, é para ir além. Então, muitas vezes o profissional ali, ele está carregado de simulacros, né? A gente, para estruturar as teorias de uma área, a gente tem que ir além dessa coisa profissional, tem que buscar autores ali. Aí tem gente que vai abrir revista, gente, que vai abrir coisa de ou coisa muito ligada ao profissional e não autores clássicos ali da comunidade científica. Às vezes tem e as pessoas nem sabem. Só que você tem que buscar, quando não tem na literatura nacional, você vai para a literatura internacional. Ou então você tenta fazer interdisciplinaridade com áreas que tragam uma resposta para a sua lacuna, né? E não ficar ali buscando no cotidiano. Tem muito trabalho também na área de educação feito dessa maneira. O pessoal vai lá, principalmente a pedagogia. O pessoal vai lá na escola, aí escreve umas coisas sem noção ali ligadas ao dia a dia, sabe? Aí junta com esse discurso da subjetividade e ficam uns trabalhos muito mal feitos, frouxos, os orientadores não querem orientar, os pesquisadores não têm consciência nem conhecimento para transcender isso tudo, e aí fica isso, né? O mundo é assim, é uma banalização, é tudo banal, é tudo tananã, e como que vocês querem fazer ciência dessa maneira? Como que vocês querem trazer desenvolvimento sem apertar ali, né? Porque a dor, causa dor no ser humano, né? Ninguém quer sofrer, mas desenvolvimento, pensamento, isso exige um pouco de sofrimento, né? E a dor ensina também de alguma maneira, né? Mas principalmente na nossa cultura, a gente traz um pouco dela ali para a prática científica, infelizmente, e aí ficam essas coisas muito soltas, porque apertar um pouquinho, principalmente numa cultura frouxa, é uma coisa que faz mal, né? Claro, porque alfineta os demônios ali das pessoas. E aí ninguém quer falar sobre isso, né? A gente tem que viver um teatro mentiroso. Um abraço a vocês. Espero que esse áudio tenha trazido alguma reflexão. Tchau, tchau.